Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, esse projeto tão intenso, idealizado pela Carolina Bauman, pelo Paulo Vine, que nasceu do desejo deles de reunir pessoas e criar um coletivo de podcasts para contar boas histórias. Nós estamos hoje no 26º Telas Latinas. E eu aproveito para lembrar vocês que podem seguir o Adjuntos ali no YouTube, no Spotify. Além do nosso Telas Latinas, vocês encontram por lá o Psyu, ancorado pela Carol e pelo Paulo, o Mesa de Afrodite, apresentado pela Simone Otto, e o Rua da Margem com o Paulo César Teixeira. Tem muita coisa boa esperando por vocês aí nesses podcasts no nosso Adjuntos. Então nós vamos ao 26º Telas Latinas, que para mim é um episódio muito especial. Eu tenho a enorme alegria de receber um dos maiores atores brasileiros, alguém que eu admiro muito e que também eu tenho a sorte de chamar de amigo, que é o Edson Celulari. Edson, seja bem-vindo, querido. E aí, Cassol? Pô, alegria minha poder dividir esse espaço aqui para a gente conversar, matar saudades de alguma forma. Nós que temos aí um histórico de alguns trabalhos já, e sempre de uma forma muito prazerosa, a gente já dividiu vários momentos e queremos mais. Então vai ser bom a gente fazer essa retrospectiva aqui no Telas. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Obrigado, Edson. Eu faço as suas palavras as minhas. Eu também estou muito feliz em poder dividir contigo e a gente poder falar daquilo que nos é muito caro, que é a arte, que é a cultura, e hoje, especialmente, sobre o cinema. Mas claro que a gente vai falar aí um pouco também de teatro e de televisão. Bom, o Edson construiu uma trajetória brilhante na televisão, no teatro e no cinema com papéis inesquecíveis. Ele é natural de Bauru, ele formou-se pela Escola de Arte Dramática da USP e estreou profissionalmente no cinema com o filme Asa Branca, um sonho brasileiro, do Djalma Limonge Batista. A atuação rendeu-lhe importantes reconhecimentos. Prêmio de melhor ator no Festival de Brasília, no histórico Festival de Brasília. O prêmio Air France de cinema e também o prêmio do Júri Popular aqui no nosso Festival de Cinema de Gramado. Na sequência, o Edson participou de produções marcantes como Inocência, do grande Walter Lima Jr., Brasa Adormecida, também do Djalma Limonge Batista, Ópera do Malandro, do grande Rui Guerra, For All, do Luiz Carlos Lacerda, Diário de um Novo Mundo e Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, ambos do Paulo Nascimento, O Nosso Lar 2, do Wagner de Assis, Meu Cunhado é um Vampiro, de Alê Machado. Falando um pouco aí do cinema, eu também quero dizer que, além de ator, ele produziu e dirigiu o Suspense Área de Risco, um longa-metragem exibido agora, recentemente, aqui na Mostra Paralela do Festival de Cinema de Gramado 2025. Com quase 50 anos de carreira, o Edson construiu uma trajetória sólida na televisão, interpretando inúmeros protagonistas em novelas, me vem vários deles aqui na cabeça agora, séries e minisséries, o que o consagrou como um ator popular em todo o país. No teatro, atuou e produziu diversas peças. Eu quero destacar algumas aqui, então. Entre elas, o Hamlet, do William Shakespeare, Calígula, do Alberto Camus, Quero, de Manuel Puig, Fedra, de Racine, Louco de Amor, do Sam Shepard, o Dom Juan, do Molière, Don Quixote, de Lugar Nenhum, adaptação do Rui Guerra, Fim de Jogo, de Samuel Beckett, e Nenhum Dia se Passa Sem Notícias Suas, de Daniela Pereira. Pô, Edson, só com essa introdução aqui eu já não sei nem por onde começar. Porque rapaz, tu tens uma trajetória, não à toa que as conversas contigo rendem muitas coisas. Mas eu vou começar com uma pergunta, Edson, que eu sempre faço aqui para as entrevistadas, para os entrevistados, que eu deixo em aberto, quando é que começou a tua relação com o cinema? Você sabe, rapaz, que na minha família, ninguém teve o trabalho de olhar para a arte. Ninguém. Nem segundo grau, terceiro, né? Nenhuma geração se interessou em ser um pintor, ou ser um músico, ou ser um ator. Ninguém. E eu morava no interior de São Paulo, lá em Bauru,
E a primeira coisa que me despertou, tinha um cinema. Eu morava na zona rural e tinha um pequeno cinema lá, nesse lugar, lá em Bauru, e que passavam alguns filmes, e a maioria dos filmes eram faroestes americanos ou italianos, aqueles espaguetes, né, que a gente falava. E aquilo eu olhava, aquela tela, era esse universo mágico que acho que quando o cinema te pega nessa magia, né? Nessa amplitude de uma tela, aquele ruído ainda, daquele projetor, prrr, aquilo que ficava, e aquela luz projetada numa tela branca, e aquele coletivo ali sentado absorvendo aquelas informações. Aquilo, para mim, falou bastante alto, como arte, na verdade. E depois, eu já com 14, 15 anos, eu assisti pela primeira vez um espetáculo de teatro, e foi com Paulo Altran. E logo depois eu assisti um outro espetáculo de poesias, um monólogo do Valmor Chagas, também gaúcho. E quando eu vi esses dois homens em cena, eu falei, tem alguma coisa diferente neles dois em cima daquele palco. São dois homens muito seguros e muito fortes. Eles têm um poder ali de comunicação que todos nós ficamos vidrados olhando aquelas pessoas ali. Aquilo, para mim, foi a primeira vez que eu pensei, eu queria estar ali, né? Naquela luz, projetando pessoas, né? Comunicando histórias, contando vidas, enfim. Foi, acho que, a primeira vez que eu me despertei quando eu comecei a fazer teatro amador lá em Bauru. Mas foi através do cinema. Tanto que quando eu fiz a escola de teatro, Cassol, lá na USP, em São Paulo, o meu primeiro trabalho profissional foi o Asa Branca. Foi o Asa Branca, que eu fui fazer um teste. Olha só. Tinha um teste e tinham muitas pessoas fazendo e eu passei no teste. E fui rodar o filme. Depois é que veio a TV Tupi e depois que começou, eu já fazia teatro amador, mas aí depois da TV que eu comecei também a fazer teatro profissional. Então o cinema vem como encabeçando, assim, para mim, assim, as oportunidades, né, para iniciar uma carreira em São Paulo, eu ainda fazendo a escola de teatro, e foi um filme muito feliz, assim, era um protagonista e uma história de um jogador de futebol, e que começava no interior do Brasil, tentando acontecer, né? Então, era a trajetória de sucesso de um personagem brasileiro. E eu me identifiquei também com aquilo, eu acabei emprestando muito de mim para aquele personagem lá. Foi assim que eu descobri o cinema e a arte. Edson, tu sabe que eu tinha essa pergunta inicial, mas logo depois eu queria te perguntar do Asa Branca, um sonho brasileiro, porque além de uma obra que foi marcante, foi premiada, né? Mas como foi para ti viver esse personagem assim que é tão simbólico pro futebol e pra cultura brasileira, né? Como é que foi para ti viver naquele momento lá esse personagem? O futebol, Cassol, a gente sabe que está no inconsciente coletivo, é muito forte. Perfeito. E poucas vezes aproveitado na dramaturgia, mesmo na televisão, muito pouco, no teatro, muito pouco, no cinema também. Cinema talvez até um pouco mais, mas muito pouco. Teve o Heleno de Freitas, né? Que foi... Teve teve o Boleiros 1 e 2 também, mas são poucas as obras no cinema, realmente. Poucas vezes. E tem alguns documentários, o Garrincha, né? Enfim. Mas o Asa Branca vem nesse espaço. E o Djalma, muito, muito poético também, ele via aquilo como um símbolo mesmo também, né? Um símbolo do Brasil que dava certo. Esse personagem, eu rodei em 78, 79, e conta um período anterior à Copa de 70, final dos anos 60. E esse personagem Asa Branca é um dos jogadores que vai para a Copa de 70 no México, né? É uma ficção. Então, eu vivi tão intensamente aquele momento, você deve ter vivido. Eu tinha 12 anos quando o Brasil foi campeão. Então, para mim, imagina, eu e meu irmão, eu falei isso hoje aqui para minha mãe, que na Copa de 70 a gente assistia cada jogo, o Brasil ganhou todos os jogos, e a gente pegava, porque minha mãe também escondia as bolas lá em casa, meu pai, e a gente pegava bola de meia, pegávamos laranja, fosse o que fosse,
para imitar as jogadas do tal jogo que a gente tinha acabado de assistir. Então esse universo está em todos nós, né? Então ter vivido aquele cinema, e o Djalma, um cineasta tão delicado e tão sensível, acho que foi um filme muito feliz. Sim, ele tem uma filmografia importante. Aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu passei por ele em Gramado 2 vezes, em 2 ou 3 filmes, e sempre tive muita curiosidade de conversar com ele, mas acabei não tendo essa coragem, talvez, de chegar nele e fazer algumas perguntas. Ia nas coletivas. Tu sabe bem que eu sou um cinéfilo de carteirinha, né, Edson? Como é que é de ser dirigido pelo Djalma? Porque tu fosse dirigido em 2 trabalhos. Como Djalma, eu tive 2 experiências no cinema e uma grande experiência no teatro também. Que foi o Pígula, do Albert Camus. Isso. Um existencialista e que ele adaptou aquilo de uma forma cinematográfica para o palco. Então, ser dirigido pelo Djalma, que é de uma sensibilidade enorme, logo no primeiro filme, né? Tanto que a gente voltou a repetir a parceria em outros 2 e quase que eu acabei fazendo, eu acho que foi o último filme dele, que foi Bocage. Eu não consegui fazer esse. Eu vi esse filme, foi esse filme que estava em Gramado. Eu assisti em Gramado esse filme. Ah, sim. E eu não pude por causa de agenda, enfim. Nossa. Eu não consegui. Então, ser dirigido pelo Djalma foi um grande aprendizado, né? Porque ele era um diretor manauara, né? Tinha vindo de Manaus, parou em Brasília e depois se formou na USP também. Ele e o irmão dele, que era o fotógrafo, Guto. Então era uma família, assim, uma forma de pensar. E ele fazia parte de uma juventude muito forte dentro do cinema, né? De uma geração muito forte. E ter feito parte disso tudo só me ensinou, eu só tenho a agradecer. O Djalma foi um grande... E que perdemos recentemente, né? Foi uma grande perda. Ele não teve uma filmografia gigante, mas o que ele fez foi muito importante. Foi marcante. Edson, ao longo da tua carreira, tu alternou entre televisão, teatro e cinema, né? Como eu tenho um foco aqui no cinema, o que o cinema te oferece assim, de diferente como ator em termos de criação e de entrega para as tuas personagens, para os teus personagens? Eu acho que o cinema tem uma magia, Cassol, que exige da gente, né? Acho que de todos nós, mas do ator que se expõe diante das câmeras, né? E você sempre representa, obviamente que você representa, você não é você, mas tem uma troca entre o ator e a câmera. A câmera é muito exigente. A câmera do cinema é extremamente exigente. E se você finge ou você tenta enganar, você não se sai bem, né? Então tem essa parceria, esse mistério, essa mágica que acontece entre o ator e a câmera e o ator, que só acontece exatamente no cinema. Então isso proporciona a gente uma entrega total. E cada filme, você pensar que você está fazendo uma pessoa que é única. Cada personagem é um ser único, né? Eu acho que isso é fascinante. E se você tem essa ideia, e você tem consciência disso, e você trabalha pensando isso, você sabe que ele vai ser diferente de você, esse personagem, né? Ele tem que ser único, ele não pode ser você. Então, com essa consciência, você começa a elaborar personagens que sejam diferentes uns dos outros. Então, o que eu fiz no Asa Branca não pode ser o mesmo do Inocência, né? Então, eu acho que o cinema, e pela realidade do cinema, de ser uma obra projetada e coletiva, né, é diferente da televisão, que também é imagem e também é tela, que faz do cinema único também. E eu escuto há tanto tempo, né, essa coisa que a gente escuta: o cinema está acabando. O cinema está acabando. Está acabando quando, né? Quando que está acabando? Porque eu faço isso há quase 50 anos e até agora continua firme. Claro que anda, é claro que se modifica, está em movimento. É claro que a televisão, né, eu me lembro do Fellini reclamando muito na época no auge do seu cinema, que a televisão ia acabar com o cinema. Não acabou, Fellini. O seu cinema também não, né? O seu cinema ficou, a televisão segue. Aí a internet vai acabar com, os streamings vão acabar com... Eu acho que tudo isso interfere, mas o cinema,
ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele resiste, ele se movimenta, ele se recria e segue em frente de cabeça erguida. Grande, obrigado, Edson. Em 85, Edson, tu participou do Ópera do Malandro, dirigido para mim pelo lendário Rui Guerra, né? Eu assisti toda a filmografia do Rui, gosto muito dele. E esse filme uniu aí Brasil e França, nasceu da obra do Chico Buarque. Como é que foi para ti viver esse projeto tão especial? Eu me lembro que quando tu foste homenageado em Gramado, tu subiu ao palco a rigor, vestido a rigor, e dançando como a Ópera do Malandro. Aquilo marcou muito, né? Os teus amigos, as tuas amigas que estavam ali para te reverenciar, para te aplaudir, para estar junto contigo naquela homenagem. Foi muito marcante também, porque o Léo Machado, nosso querido amigo, estava lá no palco para te receber. Mas foi muito gigante aquilo, né? Foi tão lindo, aquilo tão especial. Foi muito forte, foi uma linda. Aliás, eu sou muito acarinhado sempre no festival, não só no festival. Eu acho que quem faz parte do cinema sempre me recebeu de braços abertos. O Tabajaras, por exemplo, estava agora nesse festival. Ele foi assistir o filme, esse filme que eu dirigi, e ele foi tão generoso quando assistiu o Área de Risco. Ele falou: você conseguiu um thriller maravilhoso, seja bem-vindo ao grupo, muito carinhoso. Eu sempre sou muito acarinhado no Rio Grande do Sul. E esta homenagem que me foi dada, né, o Oscarito, foi tão especial, com o Léo Machado, querido amigo nosso, presente ali. E esse filme do Rui, A Ópera do Malandro, para mim, também eu entrei através de um teste. Eu acho que teste faz parte da vida dos atores, a gente não tem que ter medo em nenhuma idade. Eu sempre sou chamado, vou lá, algumas a gente consegue o papel, outras não, e é assim que é a vida, né? E nesse eu tive a felicidade de fazer o Max Overseas, esse personagem adaptado pelo Chico, da ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht. Uhum. E aí a gente teve esse trabalho que foi uma grande produção, uma coprodução com a França. O Rui Guerra é um senhor cineasta que eu respeito muito, que depois nós fizemos esse projeto para teatro, uma adaptação do Don Quixote, do Cervantes, para um Don Quixote nordestino. Ele fez isso durante 2 anos e nós ficamos trabalhando isso juntos. Foi emocionante. O Rui é um diretor que eu respeito muito, é um dos grandes cineastas que nós temos, apesar dele não ser exatamente brasileiro, mas viveu sempre aqui. E ele, com a sua ideologia, né, com a sua força política, com a sua clareza, né, um homem de muita resistência, muita força. E A Ópera do Malandro, para mim, é um grande filme, é um dos grandes musicais que nós temos. Ele está entre os clássicos, né, da nossa filmografia. Não há como falar do cinema brasileiro sem A Ópera do Malandro, né, Edson? Exatamente. E é um filme que eu particularmente gosto muito. E as músicas do Chico, para mim, o mais difícil que eu me lembro, tudo que foi prazeroso trabalhar com o Rui, com o próprio Chico, a dificuldade maior foi cantar as músicas do Chico, desculpe. E também tinha algumas letras do Rui, que ele fez parceria em algumas letras. Porque assim, quando eu fui chamado para fazer o papel, eu era o ator sendo chamado. Aí, você vai ter que dançar, vai ter que jogar capoeira. Eu falei, bom, tudo isso a gente aprende. Fui lá com o Carlinhos de Jesus, fiz as minhas aulas, e também capoeira, fiz. Agora você vai ter que cantar. Não, cantar não precisa. Eu falei, eu nunca cantei. Põe qualquer voz, põe o Caetano cantando, eu vou lá e só põe o sync, põe... Não, eu mostrei a sua voz. O Rui falou para o Edu Lobo, ele perguntou, mas quem é? Eu não tinha dito de quem era a voz. Quem é? Falei, não, eu entro no celular. Ele pode cantar muito bem as músicas do Chico, ele tem um timbre assim. Bom, para mim, aquele elogio parecia que parecia um castigo. E lá fui eu, entrei no estúdio para cantar Elba Ramalho. Olha só. Ó Pedaço de Mim, por exemplo, que era dificílimo. Hoje, distanciado, eu acho até que tá afinado, tá correto, mas na época eu sofri muito. Eu me lembro que para mim foi um peso, assim, uma dificuldade, uma responsabilidade. E como eu não tenho nenhuma pretensão em seguir carreira, né, nem daquela época e agora muito menos, como cantor,
Então eu acho que está razoável. Eu hoje me perdoo por ter cantado as músicas do filme, mas é um filme que eu acho brilhante na filmografia do Rui também, e a coragem dele, que foge também à filmografia dele, ele ter feito um musical, né? Uhum. E um musical dentro da ideologia dele, né? Isso é muito Sim, legal. Edson, agora eu vou fazer uma digressão aqui, porque eu tive a oportunidade de conviver contigo em diferentes momentos, enfim, já nos encontramos, mas eu digo especificamente num set, em 2 séries, né? No Animal, foi veiculado pelo canal GNT e também pela Globo, depois o Telefilme, e também na segunda temporada do Chuteira Preta. Mas no Animal, me chamou a atenção muito de cara em ti. Eu dirigia a segunda unidade, a direção geral do Paulo Nascimento, nosso querido amigo, um diretor super criativo, super talentoso. Mas me chamou a atenção porque eu não te conhecia pessoalmente, então tu era uma figura assim emblemática por toda a tua carreira. E aí eu ali dirigindo a segunda unidade, ali o nosso querido amigo Berra na segunda unidade, fazendo câmera. E de repente tu me pegava às vezes e me perguntava assim, que lente você tá aí, né? Isso me chamava a atenção, porque eu dizia, pô, né, o cara quer saber que lente eu tô, porque... E aí eu notei que tu queria saber exatamente o que tu queria saber, o quadro que estava enquadrado, tu me perguntava o plano, eu te dizia, tá em primeiro plano, tô em plano geral. E aquilo foi me chamando a atenção e a gente acabou construindo, a partir daí, inclusive, uma amizade para conversar sobre isso, porque eu queria entender, né? E agora eu quero dividir isso aqui com o público, porque isso é muito teu, é muito do... Tem atores, obviamente, atrizes que gostam, que sabem, mas isso é muito teu, assim, é uma coisa muito peculiar que é... Tu te envolve com lente, tu te envolve com plano, tu quer saber o que está enquadrado, tu tem esse cuidado técnico com isso. Isso veio da onde, Edson? Isso é teu, é inato, onde surgiu? Porque um dia eu me lembro, assim, aí vou encerrar, eu tava lá em cima, acho que tu vai lembrar, e tu tava numa cena na frente da casa do personagem, do Dr. Gil, né? Um churrasco. E eu tava lá eu e o Berra lá em cima, em Minas do Camaquã. Uma cena que era um churrasco. Isso. Sim, mas eu lembro. E aí eu tava no rádio falando com a equipe, e aí você disse assim, o Cassol tá com uma... Qual é a lente que ele tá lá? E eu tava 200, com uma... era uma 200 eu tava com uma 200 lá em cima, e eu falei assim, mas o que ele quer saber? Por que ele... Porque tu queria saber o detalhe da tua interpretação lá embaixo. Eu falei, aí tu me ganhou de vez. Por que isso, Edson? Primeiro, só para confirmar, o nosso querido amigo Paulo, tão criativo e tão querido, que nos proporcionou esse nosso encontro também. Bom, esse detalhe das lentes pode parecer um detalhe técnico, mas para mim não é, não. Primeiro, isso vem de mim, um interesse por tudo. Nós temos um trabalho coletivo, né? Nós fazemos um trabalho coletivo no cinema. É sempre coletivo. Então, para mim, é uma forma de interagir com todos os departamentos, com todos os profissionais, quando eu também me interesso, porque eles estão interessados no meu da mesma forma. Mas mais do que tecnicamente, é um interesse estético, que tem a ver com narrativa. Porque, para mim, quando a lente não se eu vou estar grande ou pequeno, não. Qual é o enquadramento? Como é que vocês, diretores, no caso eram 2, você e o Paulo, como era isso? Então, um quadro também determina um ritmo para o ator de movimento. Perfeito. Isso no cinema, muito. E também o meu interesse, que depois me levou a dirigir também, né? Mas essencialmente por uma questão narrativa mesmo, para eu saber como porque se eu me deslocar nesse quadro, que é um quadro mais justo, a distância que está, porque a lente, quanto maior o número da lente, uma lente 35 é uma coisa, 50, 75, uma 200, em primeiro lugar que ela vai ampliar o meu rosto, né? Um rosto numa 200 vai estar um pouco mais arredondado. Tem um pouco quase disso como também. uma grande angular, né? Uma lente, É quase uma grande angular, mas não é por isso, não é uma questão de uma estética de beleza, ou como se eu vou estar magro ou se eu vou estar gordo, não é longe disso. Mas é como a minha interpretação ela pode passear por esse quadro, sabe? É quase que como eu instalo a minha poesia de criação artística do personagem diante desse enquadramento, que é uma informação muito determinante, sabe? Não só o que está sendo visto pelo espectador, mas como é que ele pode me ver dentro desse quadro como personagem.
Então, para mim também tem um pouco de poesia nisso. Com certeza. Que me inspira. E aí, indo nisso aqui, antes de entrar na questão da direção, eu queria ver contigo também uma situação que eu noto, Edson, nas direções que fiz contigo, que tu é um ator que tu pega o texto, seja na hora do ensaio, em qualquer momento que tem uma brecha, tu tá passando o texto. Tu passa o texto o tempo inteiro. Tu passa o texto com o teu colega que tá ali, com a tua colega que tá ali. Se tu não tivesse, tu tá olhando sozinho pro nada e tá passando o texto. Então a gente da direção nota isso, obviamente, né? E quando chega na hora da cena, tu tá inteiro na cena porque tu tá com o teu texto absolutamente pronto, a ponto de que se eu disser, Edson, vamos subir um pouco mais, vamos descer, vamos para um tom neutro, tu vem em todos os tons. E aí, pegando isso, eu vou fazer duas perguntas, Edson. Primeiro isso vem da onde? Isso vem do teatro? Isso vem da TV? Da onde que vem essa tua capacidade? Porque para mim cinema é ética, narrativa e estética. E eu acho isso muito ético da tua parte, que é estar com o texto pronto para bailar com o resto da equipe com o teu texto. E que as outras pessoas também bailem contigo nesse bailado que é essa equipe de cinema, porque é tanta gente passando, só quem vê um set e aquele formigueiro do set para entender que todo mundo precisa de todo mundo. Mas quando eu vejo um ator, no teu caso, passando o texto e me deixando pronto, que eu sei que eu vou chegar ali e posso bailar contigo nesse texto, me é muito caro, me é muito forte. Da onde vem isso, Edson? É uma disciplina que eu acho essencial, em primeiro lugar. Qual é o material que todos nós temos, né? Uma equipe de 50 pessoas, onde 10 são atores, aí tem a equipe de criação, aí tem a equipe técnica, onde todos... A única coisa que nós temos em comum é o roteiro. E desses todos profissionais, só um vai falar o texto, né? Que é o ator. O que fala o texto, tem um que escreve, tem um outro que registra, tem um outro que registra o áudio, tem outro, enfim. Mas, então, se a gente, como ator, não tiver o domínio desse espaço que só a gente passeia, que é o texto, ninguém mais vai poder ter. Então, é fundamental. E eu acredito muito, quando a gente está num set de filmagem, ou num palco de teatro, ou num estúdio de televisão, que tudo é troca. Eu estarei vivo se eu estiver jogando com o meu colega. Uhum. E não só o colega ator. O colega ator é o primeiro. Mas também com o cameraman, mas também com o homem do áudio ou com a mulher do áudio. Com quem estiver ali, é uma forma de jogo, né? Se eu sinto uma equipe totalmente concentrada no momento de mais delicado, mais tenso de uma cena, o silêncio do outro colabora com a nossa interpretação. E eu sinto isso quando eu estou em cena. Agora, eu só posso jogar no bom sentido de criar coletivamente com os meus colegas se eu tiver o domínio do texto, né? E tiver a disponibilidade para aquilo. Então, eu acredito muito, e o senhor é um bom diretor e sabe disso, e isso o senhor executa, que o que interessa é instalar um clima de possibilidades, que também estimule até, às vezes, um improviso. E se bem-vindo, ficará e será usado na montagem, né? Ou, se não veio uma coisa, você solicitar que a gente possa modificar, né, que o elenco... Vamos tentar uma outra, de uma forma diferente, experimentem um tom mais alto, ou enfrente mais aquele personagem Edson, ou amenize um pouco, enfim, seja o que for, qual o caminho seguir. Eu acho que tem que ter uma hierarquia, acho que tem que ter ouvido, tem que ter o diálogo, né? Que eu acho que a arte salva, todo mundo diz isso, e salva através, ela é executada democraticamente através do diálogo. Isso eu acho que é um exemplo para qualquer sociedade. A gente consegue chegar a bons resultados quando existe esse diálogo de uma forma criativa mesmo e artística, né? Que a gente possa um estimular o outro. Que lindas frases, meu amigo, que lindas frases. Deixa eu te perguntar mais uma questão que eu noto também uma outra situação que bom, a gente começa quando a gente vai filmar uma cena, né, a gente sempre começa plano geral, né, ou seja, vou tentar aqui fazer uma figura de linguagem para quem está nos ouvindo, né.
Existem 2 personagens, estão frente a frente, então eles têm um diálogo para dar um para o outro. Nós vamos começar num plano geral dos 2, enquadrando os 2, tudo que está na cena, né? O cenário, quero dizer. Depois nós vamos para um plano médio, onde a gente vai enquadrar vocês mais próximos, e depois nós vamos para o famoso plano e contraplano, ou seja, primeiro tu vai dar um texto com ele em quadro, o que a gente chama de plano ombro, né? E depois o contraplano no plano ombro teu para ele dar o texto, o teu colega ou a tua colega. Quero ficar nesse exemplo de 2 pessoas dando um texto. Eu noto sempre que contigo, Edson, tu tens o que a gente chama que é uma constância de cena, né? Que é, no plano geral, tu tem a mesma constância do médio e tu tem a mesma constância do quando vai fechar. No entanto, a gente sabe, tu e eu, que eu preciso, enquanto diretor, e tu precisa, enquanto ator, de repente, dependendo da intensidade, que quando nós formos pro plano fechado, ali tu vai dar o teu texto, assim, da forma mais forte. Então, eu queria saber contigo, como é que tu faz essa dosagem, Edson, para chegar no plano que tu sabe que tá fechado em ti, e que esse é o plano que muitos atores e muitas atrizes, eu tenho essa experiência, dizem pra mim assim, quando for pro médio, me dá mais um, né? Me dá mais um. Me dá o meu texto. Me dá mais um take, né? Que às vezes o ator sabe que a câmera tá nele e aquele é o grande momento. Eu quero saber a tua dosagem, como tu faz pra sair do geral, médio, e ir pro fechado e segurar isso sabendo que no fechado é o teu grande plano. Olha, isso faz parte do nosso dia a dia de set, né? Você tem que ter, primeiro, a consciência que a cena tem que estar estudada como cena, independente do plano que será captado. A famosa decupagem técnica, né, Edson? Exato. Ao mesmo tempo, você tem que estar com o jogo, com o seu colega, no exemplo de 2 atores, fresco, né? No sentido assim, ainda está quente, né? Não deixar aquilo, em nenhum momento, perder a sua essência, né? A essência da cena. Então, isso exige concentração, né? E cumplicidade, não só com o seu colega, com o diretor, com o fotógrafo, o tempo que a luz vai precisar para mudar a posição da câmera, a câmera para se instalar também, achar o foco. Cinema é um processo artesanal extremamente, digamos, lento. Dos processos é o mais lento, né? Do audiovisual. Então, o que eu digo é, assim, você tem que ser verdadeiro sempre, né? Isso, sem dúvida. E o enquadramento, o campo, né? Como eu falei, qual é a lente, aquela coisa da lente, vai te dar aonde você vai poder instalar essa emoção, essa ideia da cena da melhor maneira possível. Então, você repete os gestos. Se você tomou um café naquela fala, você vai tentar repetir o café naquela fala. Mas isso não significa que você não possa intensificar um pouco mais aquele movimento emocional do personagem, sabe? Certo. E isso, se você intensifica o seu olhar, vai estar um pouco mais expressivo, e se vir pintar uma emoção no plano mais fechado, ótimo. Se for excessivo, pede mais uma, vamos fazer um pouco menos. E se for de menos, vamos pedir uma outra um pouco mais. O que eu acho é que não tem nada fácil. Nada que se faça no cinema é uma coisa assim que você faça de uma maneira assim, displicente. Não existe, eu não acredito nisso. Perfeito, você sabe... Sempre você tem que buscar e sempre... A cada plano, sendo a mesma cena, mesmo que seja uma repetição de 5, 6, 7, 10 takes, né? Você vai ter que encontrar uma verdade para aquele momento, né? Perfeito. É isso, Edson. Não abro mão disso. Eu costumo dizer assim, né? Tá na tela. Ou então, antigamente, a gente dizia assim, tá na película. Ou seja, se tá impregnado ali, se é verdadeiro, vai ficar. Se não ficar na tela, a gente vê quando não é verdadeiro. Isso é perfeito. Eu queria dizer agora, Edson, eu queria fazer aqui uma outra confidência contigo. Talvez tu não lembre, mas para mim foi muito marcante. No Animal, teve uma cena que eu dirigi a segunda unidade e foram 3 meses e meio. A gente gravou uma série muito grande, né? Uma série intensa. E, de repente, eu comecei aos poucos a dirigir toda a unidade, porque às vezes o Paulo Nascimento tinha que também editar, junto com o nosso querido amigo Márcio Papel. E teve uma madrugada que ele me ligou, ele estava na ilha de edição, todos nós lá em Minas do Camaquã,
Ele me ligou na madrugada e disse assim, Cassol, tu vai ter que dirigir a equipe inteira hoje. Isso era umas 4 da manhã, Edson, e a gente chegava no 7 para abrir câmera 9. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui olhar quais eram as... Porque eu estava com a segunda unidade, eu ia fazer cenas de complemento. Eu olhei a cena, era uma cena bastante forte, tinha cenas do elenco inteiro, tinha cenas contigo, com o Léo, mas fechava a diária com uma cena com o nosso querido Clemente Viscaíno, e que o Clemente tinha que fazer uma cena muito forte, né? Era uma cena em que ele tinha que ter uma emoção muito forte ao final, né? Hoje eu posso falar, né? Ele tinha que chorar ao final. E aí ninguém tinha me explicado isso, tampouco tinha me ensinado. Foi da minha... te digo, Edson, ali na hora eu pensei assim, bom, como é que eu vou fazer essa cena com... E eu não sabia que tu estava no set, né? E aí eu peguei... Na noite anterior eu tinha falado com o Sirmar, né? Porque eu dirigi o Clemente e o Sirmar num outro filme. Olha, que boa confusão que eu fiz agora. Meu ato falha foi muito interessante porque eu amo esses dois atores. Eu falei com o Clemente na noite anterior e ele tinha me contado uma coisa muito pessoal, muito dele. Eu cheguei no set e quando chegou nessa cena, ele tinha que bailar com um quadro, com um porta-retrato. E ao bailar com esse porta-retrato, ele tinha que ter todo um bailado e chorar ao final, porque esse bailado representava uma recordação que ele tinha com uma pessoa. E eu cheguei no ouvido dele e contei algumas coisas pra ele que eu imaginava da cena e ele me confidenciou outras dele e ali a gente fez um pacto. E eu disse pra ele, olha, querido Clemente, se rolar, rolou. E pra mim vai ser ótimo. Agora, se não vier, ok, a câmera vai estar em ti, nós vamos rodar, tu faz o que der e pronto. E fizemos ali um pacto, mas só eu e ele sabíamos. Eu voltei pro monitor, uma equipe muito grande, eu pedi pra sair o máximo de pessoas do set pra ficar ali para o Clemente realmente entregar. E ele entregou uma cena linda, maravilhosa. Foi uma das cenas mais tocantes, assim, porque eu tava ali e eu me lembro que quando eu dei o corta, a equipe aplaudiu ainda logo depois. Isso é magistral, isso é cinema, né? Isso. E aí, quando eu vejo o senhor, porque a gente tem essa brincadeira, o seu Edson e uma turma de amigos aí que a gente tem amigas de chamar de seu senhor, a gente tem essa brincadeira entre nós. O senhor chega do nada pra mim e diz assim, seu Cassol, o senhor acertou em cheio. O senhor fez algo que o ator e a atriz querem muito. Que é porque o senhor sabia da cena, do que era necessário. O senhor diz assim, nunca peça uma cena em voz alta ou que mais alguém da equipe queira saber porque só o ator e o senhor tem que fazer. Porque vai que o ator não consiga, ou a atriz, isso vai ficar um pouco estranho para toda a equipe que estava ali e você falou em voz alta. Agora, do jeito que tu foi lá e falou no ouvido dele, eu vi tudo isso, né? Tu me disse isso, e eu quero te aplaudir por isso. Aquilo me marcou muito, Edson, porque eu não tinha esta noção. Claro que eu fiz isso a partir de uma perspectiva minha, mas eu não tinha essa noção. Uma intuição sua. Eu acho, eu me lembro disso sim, e esse é um segredo. A cumplicidade, esse falar ao ouvido, né? Como você fez, cria e fortalece o ator e a relação com a câmera, e a relação com a história, e a relação com o filme, porque cria exatamente esse elo que só interessa àqueles dois que estão ali, né? Um que vai realizar e o outro que está solicitando, é um diálogo, e esta delicadeza é que vai ser entregue para a leitura da câmera. E a câmera é essa pessoa exigente que a gente estava falando ainda há pouco. Então, foi lindo esse processo e a cena resultou muitíssimo bem, numa emoção linda, né? O Viscaíno, um ator muito sensível, gauchão, assim, que eu também respeito e tenho um carinho imenso pela história dele. E, enfim, o cinema tem esses momentos mágicos. E um deles foi esse que você viveu e que eu tive o privilégio de assistir. E eu quero te agradecer porque a tua generosidade me fez acreditar também muito no meu cinema, nas coisas que eu acredito. Eu acabei usando isso depois quando fiz aquele curta-metragem O Grito, com o Sirmar e com o Clemente, né? Que foi muito premiado e eu usei muito o teu conselho, Edson, tá? Eu quero agora falar publicamente sobre isso, te agradecer porque tu é muito generoso. Talvez tu não tenhas ideia do quanto é generoso com as equipes que tu trabalha e com os teus colegas, homens e mulheres, nessa profissão tão grata que é fazer cinema. Bom, Edson, tu também agora tem ido para trás das câmeras, né? No Cinzas, no curta-metragem, e no Área de Risco, no longa-metragem.
Também tu tem assumido aí o papel de produtor, de diretor. De onde que veio esse desejo teu de estar também atrás das câmeras, de contar histórias como diretor? Durante muitos anos eu percebi agora que eu vivi durante muitos anos confortavelmente, né, recebendo roteiros em que eu era convidado como ator para participar. E como eu sou esse tipo de ator que você falou, que me interesso pelo que está acontecendo em tudo, né, dentro daquele set, é claro que a direção também sempre me interessou. E assim como também aquele que escreve. Eu não tenho nenhuma pretensão e não quero escrever, e não vou escrever nunca um roteiro, mas eu posso ter ideias que possam ser transformadas em filmes. E é isso que eu tenho feito um pouco. Foi assim que aconteceu com Área de Risco, esse filme de gênero suspense que a gente fez durante a pandemia. E eu estou com novos projetos em que eu tomei a iniciativa de ideias, de contar uma história sobre alguns pontos de vista específicos, né? Então, porque eu acho que a responsabilidade é muito maior, é claro, né? Mas também o prazer é maior. A parte criativa é muito mais estimulante. Quando você tem uma ideia, você corre atrás, você reúne profissionais específicos para colaborarem com você. Eu faço isso nos meus espetáculos e há muitos anos também eu produzo e sempre soube lidar com esse tipo de liderança, né, em que eu acho que é uma via de mão dupla em que você também estimula e é estimulado. E parcerias criativas são inesquecíveis, são grandes momentos da nossa vida, né? Então, por isso que eu estou agora me envolvendo em outros campos também do audiovisual. O teatro eu já fazia. Então, eu quero poder fazer muito mais, fazer projetos que eu esteja envolvido desde o início, da primeira ideia, da primeira chama, primeiro flash, né? De ideia que surge, a gente nunca sabe de onde surge uma ideia, né, para um filme. E claro que é do seu olhar, né, que é onde você para o seu olhar, como aquilo te toca, e daí que surge uma ideia para uma boa história. E cinema, para mim, é uma boa história, tem que ser contada uma boa história, e é isso que interessa. E também, para quem você conta, né, essa história. Então, acho que faz parte de um todo. O ator pensa, para quem eu estou contando essa história? Mas um produtor também pensa, um diretor pensa também muito sobre isso. Então, não é que eu queira dominar tudo, mas onde eu puder estar agindo. Esse filme que nós fizemos, eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo, mas foi por falta de opção. Não é por falta... Não lhe compreendo perfeitamente, lhe compreendo perfeitamente. E porque, assim, tem outras funções que eu não coloquei de crédito. Eu carreguei muito monitor, muito refletor, né? E tinha que tirar umas fotos de estilo ainda em cena às vezes. Enfim, essas coisas, e trabalhando catering de vez em quando. Uhum. Isso tudo faz parte do cinema. É um cinema nosso, é um cinema brasileiro. A gente tem que saber como... assim, a gente tem que ter a humildade de saber que, às vezes, uma produção exige mais do que o simples de você, né? Você não pode ficar apenas na sua função, você tem que estar agindo em outros campos também. Certo. Edson, para a gente ir para os finalmente, tem algum dos personagens, assim, é difícil de fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer, né? Essas tuas obras marcantes, o Asa Branca, Inocência, a Ópera do Malandro, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Tem algum desses personagens que te desafiou mais, ou cada um deles, ele te desafia de uma forma e tu te entrega de uma forma? Nossa, outro dia eu assisti ao lado do Walter Lima Jr., Inocência. Grande ao diretor. Ao lado do Walter Lima, que eu amo também, um querido amigo, e ao lado da Fernandinha Torres também, que nesse filme faz o seu primeiro trabalho. Sim. Como atriz. Sim. Eu vi uma entrevista dela esses dias falando sobre isso. O personagem, ela era uma criança de 17 anos e que o Fernando Torres, o Fernandão, que a gente chama, que fazia o filme também, levava ela para o set. E nós assistimos aquela sessão depois de tanto tempo sem assistir o filme,
E nós três nos emocionamos muito. E ali eu entendi o que o Walter pediu para mim. Era o meu segundo filme, meu segundo longa, logo depois do Asa Branca. E ele sabia muito bem o que queria de mim e eu pude, de alguma forma, doar aquilo que ele precisava como diretor, né? Ali me deu uma consciência de que nós podemos ser muitos, né? Desde que você tenha esse discernimento. Eu fui um outro em Asa Branca, outro em A Ópera do Malandro e único, e também outro no Inocência, né? Eu acho que cada personagem novo é um novo desafio, num novo contexto e num novo olhar, porque quem comanda o olhar é o diretor. Sim, né? sim. Então, você tem uma leitura do seu personagem no roteiro ali, você entende uma coisa, mas você tem que ser guiado pelos trilhos que o diretor vai instalar. Senão você vai ficar contra o óbvio que seria a ideia do diretor sobre aquela história. Então, e vendo outros filmes que eu fiz, às vezes eu não gosto de rever muito, não vejo muito os filmes que eu faço, às vezes por falta de tempo e às vezes por não ter muito interesse. Mas quando eu vejo, me traz essa consciência, porque muitos anos, sei lá, 40 anos atrás, esse filme, mais de 40 anos. Então, é muito bom de saber que cada personagem é um novo desafio e sob um comando, sob um olhar também muito particular. E que o bacana é ter essa cumplicidade, criar essa cumplicidade. E esse é um dos segredos de você fazer trabalhos diferenciados também e estar inteiro em todos. Que bom, Edson. Como é que tu tá vendo, Edson, o atual momento da nossa indústria cinematográfica, enfim, o atual momento do cinema brasileiro? Eu soube esses dias dos indicados, né, os filmes brasileiros indicados ao Oscar, e nós temos lá 3 filmes, o Manas, o filme do Wagner Moura, não é? O Agente Secreto? O Agente Secreto, que esse eu não vi, e o Oeste outra vez. Eu vi os outros dois, e os outros dois têm muito de Brasil, muito a poder falar da nossa cultura no momento internacional. Mas me parece que o filme do Wagner, O Agente Secreto, é o mais bem estruturado, digamos. O Manas também agora recebeu do Sean Penn, né? Um apoio maravilhoso. Eu acho que tudo isso já é resultado do trabalho anterior, já feito por alguns outros, e principalmente pelo Walter Salles, que também já tinha trabalhado isso lá em Central do Brasil, né? Então, isso não é do nada. Isso tudo tem que ser plantado e trabalhado. Eu digo uma projeção internacional do nosso cinema. Perfeito, né? Perfeito. É disso que nós estamos falando. E acho que nós estamos vivendo um momento muito feliz, de muito reconhecimento. A Fernandinha Torres deu um show nessas entrevistas todas, nesses prêmios todos que ela participou, que ela ganhou alguns. A forma com que ela tratou, né, Edson? Ela foi uma pessoa extremamente generosa com todo mundo. Ela mostrou uma outra forma, nada competitiva, o tempo inteiro agregando, uma coisa que foi extraordinário. Não, e acho que ninguém melhor preparado do que ela. É não verdade. existia nenhuma atriz, nenhum ator, neste momento em que ela viveu aquilo, ninguém melhor preparado do que ela. É uma atriz generosa, como você falou, ela é extremamente inteligente, ela fala não sei quantas línguas, e ela estava ali como equipe, ela sabia daquele peso de estar representando o cinema brasileiro. Então, o que eu quero dizer, eu acho que a gente vive um momento muito, muito bom do cinema brasileiro internacionalmente. Poderia estar melhor aqui internamente a nível de produção. Eu acho que nós estamos, óbvio, depois de um susto imenso de ter vivido trevas, a gente volta a ter um respeito, a ter uma qualificação artística, né? O nosso cinema, graças a Deus, não ser tratado e renegado a 8º plano. Então, mas eu acho que existem brigas ainda, muitas brigas. A regulação dos streamings é muito importante, de preservar o nosso espaço e de promover um cinema cada vez mais diversificado, né, plural. Eu fiquei muito feliz, eu fui júri dessa vez no Festival de Gramado, e eu vi filmes, eu pude ver e julgar filmes maravilhosos. Eu fiquei extremamente feliz
e filmes com temáticas diferenciadas e de lugares geograficamente distintos, assim. Isso era maravilhoso de poder ver, e com a presença da mulher mais forte e com grupos, né, específicos, né, também mais atuantes e presentes no cinema, seja na tela como atores ou por trás da câmera, né, fotógrafos e fotógrafas mulheres, e isso é muito bom. O cinema ganha também um sentido maior, né, e acompanha generosamente um avanço social que está acontecendo para esses grupos mais marginalizados. Então eu fico muito orgulhoso de essa ideia de pertencimento. Eu sou um ator brasileiro, né? Dirigi um filme, mas eu sou essencialmente um ator brasileiro, um artista brasileiro, e pertencer a esse grupo do cinema brasileiro me dá, e isso me emociona, um orgulho danado. Eu sou um cara muito feliz de participar desse grupo do audiovisual brasileiro. Lindo. Edson, para a gente então encerrar aqui, qual o filme marcante para a tua vida, assim, seja brasileiro, seja internacional? Tem aquele filme que tu marcou muito? Aliás, hoje tu estava falando da Fernandinha, eu tô aqui com uma camiseta do Solaris, ela falou do livro, hoje eu estava ouvindo ela falar do livro, e ela falou do filme do Tarkovsky também, e eu vim com a camiseta do Solaris para te entrevistar em homenagem a ela também, e agora tu acaba falando na Fernandinha, uma grande coincidência. Que filme nacional ou internacional tu diria assim, pô, esse filme aqui me marcou, cara, esse filme tá comigo, ele me representa, ou enfim, tá no teu coração? Olha, é difícil escolher um filme, tantos filmes que ficam no meu coração, né? Assim, aqueles que homenageiam, por exemplo, o cinema, né? Cinema Paradiso, é um filme incrível, né? Ou então você vê Terra em Transe. Terra em Transe é um filme tão, tão forte, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, só para citar dois do Glauber. Outro dia eu vi São Paulo S.A. Ah, nossa, do Persson, maravilhoso. Do Persson, um filme inteligente, um filme atual, um filme atualíssimo, atualíssimo, né? Para citar alguns brasileiros, né? Eu adoro Central do Brasil, adoro Ainda Estamos Aqui, mas eu adoro um outro filme do Valtinho, por exemplo, só para citar o Valtinho, que ele fez com a Fernandinha. Terra Estrangeira. Esse é maravilhoso, Edson, é maravilhoso. É incrível, né? E tem, por exemplo, A Oeste do Fim do Mundo, do seu Paulo Nascimento. É lindo esse filme. É lindo esse filme. Eu adoro esse filme. Eu fiz outros filmes do Paulo, mas é um filme que eu fiz, mas foi muito bem feito pelo nosso amigo, né? Pelo César Troncoso, pelo Léo Machado, César, né? Não, foi produzido pelo Léo. Pelo Léo, né? Isso. O Léo produziu e o César e a Fernanda atuaram. Machado, pelo Leonardo Machado. E é um filme que foi premiado fora também, um filme lindo. Enfim, eu acho que o cinema faz parte, né, das nossas vidas já há muito tempo, e acho que ainda vai ficar por muitos anos aí, nos dando inteligência, né, emocional para tantas coisas, trazendo luz para as nossas vidas, nos salvando de situações como foi essa pandemia horrorosa que nós vivemos, e trazendo emoção, trazendo alegria, trazendo raciocínios, né? Fazendo pensar. Eu acho que o cinema tem um papel importantíssimo na nossa sociedade atual. Viva o cinema, viva a arte, viva a cultura do Brasil, viva Edson Celular, e muito obrigado pela tua generosidade. Nós tínhamos um projeto chamado Histórias de Vida e Arte, que a gente lembra que a gente ia desenvolver eu ia te levar lá na minha cidade natal, em Santa Maria, para tu contar a tua trajetória. A gente ia fazer isso em 3 atos, né? Quem sabe um dia não sai. Mas essas Histórias de Vida e Arte a gente acabou fazendo aqui hoje no nosso Telas Latinas, só que a gente ficou só no cinema. Eu quero um outro dia ir contigo no teatro e ir para a televisão, porque tu tens personagens aí marcantes. Edson, muito obrigado pela tua generosidade. Muito obrigado por entregar a tua arte para o Brasil, e muito obrigado por ser esse ator gigante, né? Esse artista gigante que entrega a cada personagem, a cada interpretação, uma nova forma. Tu realmente é craque no que tu faz, né, Edson? Tu sabe que tu tá entre os craques, tu é o nosso Sócrates da seleção brasileira, tu tá entre essas pessoas. Não, com certeza, eu não vou tergiversar sobre isso de forma alguma. Eu reconheço em ti um dos grandes expoentes da arte no Brasil, e agradeço muito a generosidade de estar aqui no Telas Latinas e no Adjuntos Podcast Coletivo, meu querido amigo.
Querido, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Cassol, você é um diretor extremamente coerente com a sua ideologia, com a sua estética. Eu admiro muito você, respeito muito. Tomara que a gente possa fazer ainda muitos trabalhos, né, e viver grandes momentos. Obrigado aqui ao Adjuntos Podcast, né, a Carolina, o Paulo, e um prazer falar aqui nessas telas latinas. 26º programa, não é isso? Isso aí. E vamos nos encontrar, sem dúvida. Vamos conversar e vamos trabalhar muitas vezes. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Adjuntos, a gente pode mais.